Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é crônica. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: estudar o exagero como estratégia de produção de humor, identificar características do gênero crônica, reconhecer estratégias de aproximação com o leitor no gênero crônica. A crônica que iremos trabalhar nesse vídeo é do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Vejamos um pouco da sua biografia. É escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro, romancista e saxofonista. O autor já escreveu mais de 60 crônicas abordando questões sociais e políticas, sempre com um tom crítico e carregado de humor. Então fica uma dica de leitura para você buscar por crônicas, por textos, livros desse escritor. Ele tem uma série de crônicas até baseadas em situações que acontecem no dia a dia escolar com alunos e professores também. Então, um ótimo escritor para você verificar algumas obras. E temos uma delas aqui, a crônica Exigências da Vida Moderna. Convido você a ler juntamente comigo. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra, fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada, só para comer. Serão cerca de 5 horas do dia. E não se esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições e enquanto tiver dentes. Passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com plaques. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. Há que se dormir 8 horas por noite e trabalhar outras 8 por dia. Mas as 5 comendo são 21. Sobram 3, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora, por experiência própria. Após 15 minutos, dê meia volta e comece a voltar. Ou a meia hora virá 1. E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta, devem ser regadas diariamente. O que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se estar bem informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia para comparar as informações. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes. Chame os amigos junto com seus pais. Beba o vinho.
Coma a maçã e a banana junto com sua mulher na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um danoninho e, se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio. Agora tenho que ir. É o meio do dia. E depois do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal. Tchau. Viva a vida com bom humor. Temos aqui a leitura da crônica de Luiz Fernando Veríssimo e algumas questões para pensarmos juntos sobre o conteúdo dessa crônica. O que você achou desse texto? Você gostou das dicas que foram dadas? Quais dessas dicas você segue? Segue algumas? Você toma a quantidade de água correta? Você se alimenta com maçãs? Você faz a leitura, escova os dentes com frequência? Você segue quais dessas dicas em que ele mencionou? Você acha fácil seguir todas as dicas de uma vez? É possível fazer todas? Nós vimos ali que são 29 horas, né? Passa de um dia. Você consegue fazer tudo isso em um dia só? Conforme ele falou, algumas coisas ao mesmo tempo que outras, tomando banho, escovando os dentes. É muito interessante essa visão, né? Na sua opinião, seria um exagero seguir essas dicas todas de uma vez? É muito exagero tentar seguir todas de uma única vez? O autor fez uso do exagero na crônica? Você acha que ele fez isso de propósito? Então, todas essas explicações sobre saúde, recomendações, sugestões são exageradas? E isso é de maneira intencional? É um propósito exagerar na crônica? Sobre isso, nós temos a primeira atividade. Por que o autor da crônica exagerou nas dicas de qualidade de vida nesse texto? Responda.
respondeu qual é o motivo do exagero nas situações, nas recomendações feitas pelo cronista. A possibilidade é: o exagero do autor foi usado como estratégia de criação de humor. Nesse caso, ele quis justamente criticar as exigências da vida moderna e o excesso de informações relacionadas a esse tema que recebemos todos os dias. Isso mesmo. Então a ideia, a temática, são situações do dia a dia, situações que nós temos que realizar, talvez não com esse exagero, né? Por isso temos a crítica, em que quando assistimos um programa ou quando conversamos, sempre algumas dessas sugestões para a saúde, para uma vida saudável, são recomendadas por colegas, por especialistas. Então, o autor, ao reuni-las, menciona um exagero, uma preocupação e uma crítica com tudo isso, em que não se pode fazer tudo o que é recomendado. As pessoas não conseguem cumprir isso à risca. São muitas recomendações, muitas sugestões em que falta tempo no dia para realizá-las. Pensando juntos, você lembra das características do gênero crônica? Narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver, espaço reduzido, acontecimentos cotidianos. Isso mesmo, temos aqui as principais características do gênero textual crônica. Fatos, acontecimentos do cotidiano, situações que são corriqueiras, mas que, através dessas situações, o escritor mostra toda a sua habilidade em prender a atenção, em tornar isso cotidiano, em criativo, em interessante para o leitor. É um texto curto em que o leitor faz uma leitura rápida. Ainda, nós temos uma linguagem simples e coloquial a respeito dessa temática, em que quase é uma conversa, nós conseguimos perceber isso através do nosso fragmento, uma conversa com o leitor a respeito desse tema. A linguagem aproxima, essa informalidade aproxima o leitor do autor. Ainda, os poucos personagens e o pouco espaço e tempo reduzidos é uma característica da própria crônica, já que ela é um texto curto, ela não comporta vários personagens que, por consequência, terão várias falas ou várias ações, poderão passar por vários ambientes, viverão em vários ambientes. Então, a crônica, ela necessita de poucos personagens, um pouco espaço de tempo e também poucos ambientes. Pensando juntos ainda sobre a crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia. Isso mesmo, como a crônica que lemos. Ela utiliza o humor, esse exagero de situações, para criticar, ironizar, ridicularizar todas as recomendações que um ser humano deve cumprir durante a sua vida moderna para ter saúde. Ainda pensando juntos, que características do gênero crônica podemos encontrar no texto lido? Na crônica Exigências da Vida Moderna, nós encontramos linguagem formal e humor? Não encontramos a linguagem formal, ela é informal. Então, é parcialmente certa, não é a alternativa adequada. Letra B. Acontecimentos cotidianos baseados em fatos reais? Em fatos? Não, nós encontramos acontecimentos cotidianos, mas não baseados em fatos, em alguém vivendo isso. Letra C. Linguagem mais informal e acontecimentos cotidianos? Sim, a letra C é a adequada. Essas características nós encontramos, sim, na crônica que lemos. Letra D. Personagem principal e personagens secundários? Não temos a presença de personagens secundários na crônica que lemos. Atividade de número 2. Justifique o título dado à crônica, Exigências da Vida Moderna. Por que esse título?
Respondeu: conseguiu justificar o título dessa crônica? Veja a possibilidade de resposta. O título, Exigências da Vida Moderna, retrata bem a personagem que vive tentando realizar todas as tarefas que lhe são exigidas. A fim de buscar seu bem-estar, ele acaba sofrendo muito. Isso mesmo. Então, retrata uma pessoa que tenta todas as exigências, que tenta todas as sugestões e acaba sofrendo por não conseguir realizar todas elas. Pensando juntos. No gênero crônica, são utilizadas estratégias de aproximação com o leitor, frases e períodos curtos para o texto se tornar mais leve e a leitura ser mais dinâmica. Isso mesmo, essa é uma das estratégias. Nós temos frases e períodos curtos. Então, isso traz algo mais dinâmico para a nossa leitura. O uso do pronome você estabelece um diálogo do autor com o seu leitor, mostrando uma certa intimidade. Quando o autor emprega algumas vezes o pronome você, ele estabelece essa conversa, essa intimidade entre o leitor. Outras estratégias. A preferência pelo verbo no presente para aproximar o leitor da época em que o texto foi escrito. O uso de verbos na primeira pessoa faz com que o autor compartilhe com os leitores as angústias vividas. Então, o emprego do verbo no presente, os verbos sempre no presente, trazem isso de contemporâneo, de atual para o texto. Ainda, o emprego da primeira pessoa faz com que o autor mostre que ele e o leitor compartilham dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções. Atividade do número 3. Identifique no trecho abaixo a estratégia de aproximação com o leitor utilizada pelo autor nessa crônica. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro e uma banana pelo potássio. Qual é a estratégia?
Qual das estratégias aí vistas o autor utilizou nesse trecho? Nesse trecho, o autor utilizou o pronome você, o que aproxima o texto do leitor, o tornando mais informal. Isso mesmo. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã. O emprego do você é a estratégia utilizada. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, nós conhecemos um pouco do trabalho do cronista Luiz Fernando Veríssimo, estudamos algumas características do gênero crônica, verificamos algumas estratégias de aproximação com o leitor usadas nesse gênero e identificamos o exagero como estratégia para gerar humor e tecer críticas. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!